Olá, boa tarde. Já estamos no ar com o governo agora. O Banco Central aumentou a projeção para o crescimento da economia neste ano e também em 2020. A informação foi divulgada hoje no relatório trimestral de inflação. A previsão para a expansão do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 0,9% para 1,2%. E para 2020, o crescimento do PIB foi revisado de 1,8% para 2,2%. Estamos ao vivo com as principais notícias do dia. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,1% em 2019, o menor dos últimos 3 anos. Em 2017 e 2018, o crescimento do PIB foi de 1,3%. De acordo com o IBGE, com esse índice, a economia brasileira volta ao patamar de 2013. 2019 ia ser o ano do Brasil. Ninguém segurava esse país. Começou com a bolsa lá em cima, o dólar caindo. 5 meses depois, que situação. O PIB encolheu 0,2% no primeiro trimestre. Já se trabalha com a possibilidade de um crescimento abaixo de 1% em 2019. Esse gráfico mostra o saldo de investimento estrangeiro na bolsa mês a mês desde janeiro de 2018. Olha como em março parecia que ia recuperar. E aí caiu em abril e despencou em maio. Já esse outro gráfico aqui mostra o saldo de investimento estrangeiro a cada ano. O resultado de 2019 já é muito ruim. E a gente ainda está em junho. Quer dizer que 2019 é um ano perdido, Andreasa? Completamente perdido. A gente faz parte de um ambiente de depressão político, eu acho, sobretudo, muito mais do que econômico, que a gente tem desde, digamos, de 2012, 2013. Eu acho que o marco inicial seria o julgamento do mensalão. Depois tudo que a gente viveu de lá para cá, todos esses processos muito degradantes, inclusive impeachment de presidente, tudo isso uma movimentação de depressão política que contempla também a econômica, que a gente passou pela pior recessão da nossa história e mal começávamos a sair quando entramos de novo no buraco. A natureza me colocou de costas para pensar. Como um adulto que chama a atenção de uma criança para que ela perceba o limite de suas ações. O adulto é a natureza e a criança é o homem. Assim como a criança tem em si um pouco dos pais, o homem tem um pouco da natureza, pois é parte ínfima dela, e é repreendido para agir com justeza. O Covid-19, ao que tudo indica, é um fenômeno natural, um puxão de orelha da mãe natureza no filho que abusa do que pode. Quem exercita o poder acaba por oprimir. Para ajudar o homem a entender o quanto pode, uma boa mãe diria que a primeira potência é a existência. Diria ainda para o filho malcriado que existir é vir a ser na realidade latente. Não dá para procrastinar, não dá para trabalhar, namorar, cuidar dos filhos, dormir, comer e viver depois. Não se adia a alegria para depois. Não se marca um encontro no sábado para gozar na quarta. Não dá para existir depois porque ninguém quer viver uma vida de merda em nome de um futuro glorioso. Existir é ter uma experiência no presente. Por mais difícil que isso possa ser, tem um valor que responde por si mesmo. Por isso, eu prefiro me movimentar para dançar, ao invés de apenas dançar para um dia dançar bem.
com a orelha quente, convidado pela mãe a dar um passo atrás, a refletir sobre o poder, posto diante da necessidade de um esforço pela manutenção da vida. O Covid-19 é um acontecimento que exige novos esforços para continuar vivendo, um desafio para se ter em mente meios para a expansão da vida. O que preciso é de um desejo mais revolucionário. Atenção, para estrofe, pro refrão, pro palavrão, para a palavra de ordem, atenção, para o samba exaltação, atenção, maravilhoso, tudo divino, maravilhoso, atenção para o refrão, preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, para as janelas no alto, atenção, ao pisar o asfalto mangue, atenção, para o sangue sobre o chão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Um desejo que é criação constante. É a união do esforço da mente com o esforço do corpo. Isso é a vontade pela vida. Não tem como negar, a mãe está certa. É necessário menos poder e mais potência. É por existir um esforço pela vida, por querê-la, por apetecê-la, por desejá-la, que julgamos a vida como sendo boa. Desejar não é um problema, mas sim uma oportunidade de revolucionar a própria vida. Com isso, cuidamos do nosso esforço para preservar a vida como a nossa mente e o nosso corpo. Permanecemos vivos e interessantes. Somos, portanto, ativos em nosso desejo e o desejo é a nossa essência produtiva. Esse desejo é uma linha intensiva que não carece de um objeto que a preenche. Ele não é despertado pelos objetos, pelo contrário. O desejo cria os seus objetos, é a fábula para novos mundos. Portanto, o desejo é aquilo que nos é essencial para aquilo que julgamos bom ou não. Mas em confinamento ou não, o corpo percebe o desejo como uma ação que antecede o juízo. O desejo, que é essencial para a paixão, é causa suscitada apesar de nós mesmos e da nossa tentativa de cuidar do processo desejante. Assim fica possível reconhecer o fato de agirmos de maneiras diferentes quando algo que sucede em nós ou fora de nós torna evidente que somos a causa inadequada, somos passivos
quando somos causa senão parcial. Na forma oposta, causa adequada, nos esforçamos para viver melhor, com o intuito de cuidar daquilo que nos implica no mundo. A nossa forma de agir é o pensamento que flui a partir do esforço pela vida. Eis então o amor, o vetor daquilo que chega a nós para causar alegria. Um desejo, portanto, imanente. Pois esse desejo muda, flexiona, se explica pela razão, é causa e por tudo isso é uma ação do corpo.
diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar, eu amo na rua, brincar, botar pra gente. Eu quero é botar, eu amo na rua, xingar, pra dar e vender. Eu por mim queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 quilo menos disso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval. Eu quero é botar, eu amo na rua, brincar, botar pra gente. Eu quero é botar, eu amo na rua, xingar, pra dar e vender. Eu amo na rua, brincar, botar pra gente. Eu quero é botar, eu amo na rua, xingar, pra dar e vender. Eu quero é botar, eu amo na rua, brincar, botar pra gente. Eu quero é botar, eu amo na rua, xingar, pra dar e vender. Eu sou cantora, minha. A senhora está conosco. E danço ali mesmo. Aquilo que será, o futuro não se vê, que será, será. Quando eu era menina, eu perguntava como crescer. Serei um padrinho muito rico, e eu ouvia dizer que será, será, aquilo que for será. O futuro não se vê, que será, será. O que for será. Quando cresci, eu chorei e quis saber, meu amor, se por derrota seria a vida, ouço que responder. Que será, será, aquilo que for será. O futuro não se vê, que será, será. O que for será. Agora sim, já sou mamãe, e os filhos perguntam o mesmo a mim. Se serão pobres ou muito ricos, e eu lhes respondo assim: que será, será,
aquilo que for esperar, o futuro não viver, que será, o que for será. Aquilo que for será, o futuro não sei. Que será, será, o que será, será. Será, será. Mas diante disso tudo, nesse momento presente, aqui, com todo esse desejo revolucionário, o que pensar do futuro? O futuro que está em função do presente. Existe um futuro que não é um ponto final, pois o futuro e o passado estão no presente. Quando você dança, vai poder perceber também que a sua ação foi composta de um passado que é atualizado nos seus movimentos. E então saberá que o passado não está atrás do presente, assim como o futuro não está na frente. Ambos, passado e futuro, são partes do mesmo rizoma, que é o presente, e não de uma linha reta. Olha só, olha o sol, o maraca domingo, o perigo na rua, o brinquedo menino, a morena do rio, pela morena eu passo o ano olhando o rio. Eu não posso com um simples requebro, eu me passo, me quebro, entrego o ouro. Mas isso é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano. Mas isso é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano. Besta é tu, 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 besta é tu. Não viver nesse mundo, besta é tu, besta é tu, besta é tu, se não há outro mundo. que não viver, Não viver nesse mundo, que não viver, se não há
passo o ano olhando o rio. Eu não posso com um simples requebro. Eu me passo, me quebro, entrego ouro. Mas isso é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano. Mas isso é só porque ela se derrete toda, só porque eu sou baiano. Besta tu, besta tu, besta tu, besta tu.